1 Samuel, capítulo número 4. Vai abrindo aí a sua Bíblia. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu vou dar algumas instruções aqui para os irmãos. 1 Samuel, capítulo número 4. 1 Samuel, capítulo número 4. Vamos lá. O pessoal a porta abriu lá, povo. Não foi o fantasma não, porque eu não acredito em fantasma não, foi o vento mesmo. Povo da plenitude, nós vamos compartilhar uma arte para vocês. Eu queria pedir para vocês a ajuda que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube. Não é para ter esse negócio de seguidor, nada dessa bobeirada não. É porque o YouTube a gente só consegue fazer transmissões ao vivo depois que tem 1000 inscritos no canal. Então o que a gente está fazendo? Para não dividir as forças, está tudo sendo concentrado no Valva Ferreira Oficial, ok? Então dá essa moral para a gente aí, ok? Só que para fazer você se inscrever no nosso canal, você também precisa estar inscrito no YouTube, certo? Ok? Então faz isso lá, por favor, ajude a gente, certo? Quinta-feira, amanhã nós teremos culto sendo transmitido pela Plenitude de São Gonçalo. Quinta-feira nós teremos aqui de Itaboraí, de Caramujo. E nesse final de semana, preste muita atenção nisso, pessoal, muita atenção. No sábado, durante o dia, e domingo, nós, os pastores, estaremos na igreja distribuindo os cálices para a Santa Ceia. Nossa Santa Ceia será ministrada domingo à noite. Então nós vamos distribuir os cálices com pão, ok? Sábado durante o dia, domingo durante a manhã, certo? E celebraremos a ceia durante a noite. É um cálicezinho lacrado, tá? Tudo higienizadozinho, ok? E aí você que pode, você vai vir da igreja, você vai pegar. Nós estaremos orando por você. Você vai ter possibilidade de entregar seu dízimo, sua oferta, mantimento. Aqueles que não puderem, entrem em contato com os discipuladores, que nós mandaremos um obreiro na sua casa levar a Santa Ceia para você lá também, tá legal? Ok? Tudo bem? Falou? Certinho? Outra coisa que eu quero pedir: pastores, dirigentes de igreja, diáconos, discipuladores, coloca seu nome aí na transmissão, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Face, porque depois quando eu acabar aqui, eu vou dar uma olhada em todos os comentários, vou curtir todo mundo, porque eu quero saber quem está ouvindo. Não é cobrança não, porque eu quero saber quem está ouvindo, porque quem não está ouvindo eu vou ter que cobrar para que ouça, porque isso aqui não é uma coisa, não é invenção da minha cabeça não, é um negócio que eu preciso que todos os responsáveis, aqueles que me auxiliam na direção da igreja, possam saber. Acredito também que deve estar entrando aí alguns irmãos lá da Rei dos Reis, que o pastor Neto falou para que eles viessem assistir conosco. Não sei se estão no Face, não sei se estão no Instagram. Sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Vosso pastor é uma bênção, como vocês sabem, e domingo de manhã ele pregou uma mensagem maravilhosa para nós aqui, ok? Então vamos lá, quantos acharam? Digam amém, amém. Diz assim, 2 Samuel 4, versículo 5 e 8. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com um grande júbilo, até que a terra estremeceu, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor use o seu fraco vaso para falar com o teu nobre povo. Espírito Santo, ajuda-nos a entender. Nós somos tão ignorantes na questão de conhecimento, de entendimento, mas abre a nossa compreensão, nosso entendimento, para nós entendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Primeiramente, quero falar com vocês que eu não tenho responsabilidade com a igreja dos outros. Eu não tenho responsabilidade com a igreja de A, de B, de C, de D. Cada igreja tem um pastor, cada igreja tem um rebanho. Eu sou apenas uma gotinha d'água no meio desse oceano gigantesco aí, certo? Mas eu tenho a responsabilidade com vocês, com os irmãos da plenitude e, por conseguinte, também com o pastor Neto Frota, que está debaixo da autoridade da gente. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa que nós precisamos entender, eu não vou gritar, não vou falar rápido. Se passar do tempo aí e cair, eu acho que você deveria voltar para você ouvir o que Deus tem, o que eu preciso falar com vocês. Às vezes, Deus não fala uma coisa, tudo para um homem só. Nessa própria passagem de 1 Samuel, você vai ver que primeiramente Deus envia um profeta anônimo para falar com Eli, e depois o Senhor vai usar Samuel para confirmar aquilo que o outro profeta já havia falado. Então, quando a gente vai ler a Bíblia é um compêndio de 66 livros, que você vai ver que elas vão se encaixando perfeitamente um com o outro. Por exemplo, aqueles que gostam de estudar a palavra, se você for observar o livro de Juízes, a história dos juízes, ela termina no capítulo 16 com Sansão. E aí você vai ver que tem capítulo 17, 18, 19, 20 e 21. Por que tem esses capítulos? Se você for ler esses capítulos, esses 5 capítulos, eles são anexados à história. Porque, na verdade, os 5 capítulos finais do livro de Juízes aconteceu antes da história dos próprios juízes. Por quê? Porque há uma declaração no texto de Juízes que é totalmente fundamental para se entender. Porque fala assim, porque não havia reis em Israel. Então ele queria dizer o seguinte, essa pessoa que está escrevendo, o narrador do livro, ele está tentando dizer que era necessário que houvesse a monarquia em Israel. Por isso que ele está falando, está vendo essa bagunçada toda que está acontecendo? É porque não havia juízes em Israel. Um camarada, um levita que mata os próprios irmãos, estupra a mulher, mata a mulher, ele pega a mulher, divide a mulher em 12 pedaços, distribui para todo Israel, há uma guerra miserável entre irmãos, os irmãos acabam se matando, aí o escritor fala isso, eles faziam isso por quê? Porque não havia reis em Israel. Ele está apontando para onde? Ele está apontando para a monarquia. Quando você lê o livro de Ruth, o final do livro de Ruth vai mostrar genealogia. Vai mostrar a genealogia desde o filho de Jacó, de Judá com Tamar, até chegar aonde? Até chegar na casa de Jessé, na casa de Davi. Ele está mostrando o quê? Que Ruth, a história de Ruth, ela faz parte da história da monarquia. E Samuel está mostrando o quê? Como é que se inicia essa monarquia, ok? Então está tudo uma coisa se encontrando com a outra. Quando a gente observa o livro de Samuel, deixa eu explicar para vocês um pouquinho a respeito disso. O livro de Samuel começa, capítulo número 1, a história que todo mundo gosta de ouvir, principalmente mulheres adoram pregar isso, a história de Ana, vai falar da história do nascimento de Samuel. E Eucana tinha uma mulher que era Ana, que não gerava filho, e tinha uma mulher chamada Penina que gerava filho. Então o capítulo número 1 está mostrando primeiro a solução do problema. Samuel é a solução para o sacerdócio caído. Guarda isso aqui. Samuel é a solução de Deus para o sacerdócio caído, amém? Só que o texto não narrou ainda o sacerdócio caído. Primeiro ele mostra a solução do problema, para depois falar do problema. E isso não está solto no texto, não é por acaso. Isso é para mostrar ou para corroborar aquilo que nós sabemos, Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus não perde o controle de nada, porque Deus, antes de começar, Ele já anunciou o final. Antes do problema surgir, antes de narrar o problema da queda do sacerdócio de Eli, ou Elita,
Deus vai mostrar o nascimento do garoto, que é a solução do problema. Esse problema que nós estamos atravessando, tranquilize o vosso coração, porque o Senhor já tem a solução desse problema, irmão. Amém. Nós achamos que o negócio está fora de controle, nós achamos que a situação está complicada, nós nos atemorizamos pelo amanhã, mas acredite, irmão, o Senhor deixou você entrar nesse deserto para te ensinar uma coisa, e Ele está dizendo para mim e para você que teu deserto tem dia e tem hora certa para acabar. Amém. Aleluia, glória a Jesus. No decorrer dos capítulos seguintes, vai mostrar, narrada a corrupção do sacerdócio da casa de Eli. Qual é o problema? O desprezo pelas coisas santas, a prostituição dos filhos de Eli, e o envelhecimento de Eli e a sua falta de força para corrigir seus filhos. Porque Eli já estava com 90 e poucos anos, ele falava com os filhos dele: gente, não é bom vocês fazerem isso. Só que ele não tinha força mais para poder trazer os filhos para o lugar correto. E Deus chega para ele, Deus vai usar Samuel, ok? E Deus vai revelar para Samuel, dizendo assim: olha, veio o julgamento sobre a casa de Eli, bati o martelo sobre essa situação, arrancarei esse sacerdócio, preste atenção no que eu vou falar, arrancarei esse sacerdócio, eu não quero mais esse sacerdócio, o sacerdócio agora é você. Só que eu e você precisamos entender uma coisa, e guardem o que eu estou falando aqui. O sacerdócio teria que vir da tribo de Levi, mas Samuel é efraimita. Samuel não é levita. Samuel é da tribo de Efraim. Então você vai ver que ele não é da tribo que era para ser. Por quê? Porque Deus, quando quer mostrar uma coisa, quando quer reparar uma coisa, Deus quebra determinadas regras e determinados protocolos para fazer a coisa acontecer. Eu vou dizer para você no final, por que eu estou dizendo isso aqui. No final vocês vão entender que Deus vai levantar muitas pessoas que hoje eu e você não daríamos nada para ela. Que a ascendência dela, quem ela era para trás, você vai dizer assim: olha, esse camarada aqui não pode ser não, porque ele não é filho de A, não é de B, esse cara não é nascido na igreja, esse cara não é isso, não é aquilo, essa mulher foi assim, foi assada. Mas acredite, irmão, Deus vai levantar pessoas que não eram habilitadas para o negócio, Ele vai fazer isso. Por quê? Porque quando Deus fala, quando Paulo escreve a Timóteo sobre as características do presbitério, acho que de 14 características, 10 são de caráter, 4 são habilidades. Hoje se fala mais na habilidade do cara do que no caráter dele. Se o cara é hábil, se o camarada é carismático, se o camarada é gente boa, poxa, esse cara é legal pra caramba, gente, ele é muito simpático, esse cara. Então esse cara é gente boa, esse é um pastorzão, esse é um homem de Deus. Por que é um homem de Deus? É só porque o camarada é carismático e fala bem? Se for por causa disso, irmãos, muito apresentador de televisão, ele vai ser profeta de Deus, então. Por quê? Porque são carismáticos e se comunicam bem. Oxi! Aí você vai observar uma coisa, que Deus falou nisso, e acho um versículo muito interessante isso aqui. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, 1 Samuel 3,18. 1 Samuel 3,18. Diz assim um texto sagrado, 1 Samuel 3,18. Se você não conseguir abrir, só me escute. Ele vai falar assim, então Samuel lhe contou todas as palavras. Por quê? Porque Eli chegou para Samuel e falou assim: me conta tudo que o Senhor falou para você. Aquela história, fala Senhor, que teu servo ouve, aquela coisa que vocês sabem, vai ganhar tempo aqui. Aí Eli falou para ele assim: me diga tudo o que o Senhor falou para você. Porque Samuel estava com medo desgraçado de falar para ele. Por quê? Porque o Senhor tinha conversado com Samuel, que era um garoto, e falou: eu vou exterminar a casa de Eli. Você imagina Deus falando isso com a criança? Eu vou exterminar a casa dele. Quem sobrar da casa de Eli vai ser para mendigar o pão, porque o resto eu vou acabar com a casa dele. Aí você vai ver, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Agora olha
olha, Júlio, o que Eli vai dizer para Samuel. E disse Eli, é o Senhor. É o Senhor. Entendeu? Pegou o manto? Ele fala, é o Senhor. Por quê? Porque ele sabia. Eu conheço essa voz, eu já não ouço mais, mas eu sei que é ele. Eu sei que ele faz isso. Eu sei que ele trabalha dessa maneira. Eu já vi muito ele trabalhar. Eu já ouvi muito ele falar. Hoje eu não ouço. Hoje eu não ouço. Hoje eu não vejo mais ele trabalhar. Hoje eu não vejo mais ele agir. Mas eu sei quando ele está agindo e quando ele está falando. E isso é uma tristeza de muitas pessoas que eles sabem o que é bom, sabem o que é correto, mas não conseguem mais fazer o que é bom e o que é o correto. Sabe que é o lugar para onde está, sabe que foi chamado para o negócio, sabe que Deus tem um negócio na vida dele, mas ele não consegue mais fazer. Tem muita gente que ela tanto entrou e saiu de igreja, que hoje ela sabe que ela precisa voltar, ela sabe qual é o caminho correto, mas ela não consegue. Muitos homens de Deus, o coração se endureceram, se entristeceram de uma tal maneira, se decepcionaram. Se existe ovelha que se decepciona com o pastor, que muita gente adora falar isso aí, tem as igrejas então que só vivem para isso. Tem igreja que só vive para isso, só para recolher os outros, para dizer assim, você que foi ferido pelos pastores das igrejas, então aqui é teu lugar. Agora deixa eu falar uma coisa também, tem muito pastor ferido por aí por causa de ovelha, não por ovelha, mas por bode, porque ovelha mesmo não fere ninguém. E aí, por causa disso, que foi ferido e não foi tratado, a amargura tomou conta do coração, ressecou. E quando ressecou, ele precisa trazer evangelista de fora, precisa trazer pregador de fora, precisa trazer cara do movimento, para ver Deus usar os camaradas naquilo que ele já foi usado um dia, mas hoje Deus não usa mais ele. Entendeu? Esse aqui é o negócio de Eli. Agora escute isso aqui. Agora vamos lá. Vamos mais à frente. O capítulo 4 que eu li para vocês, vai estourar o tempo, o pessoal do Instagram, vocês acham que vocês deveriam voltar. Só acho. No capítulo 4 a gente vai ver uma coisa interessantíssima. E aqui o manto começa a apertar. Os pastores disseram oi aí, o pessoal aí está dizendo oi aí, quem dá uma edição, né? Então está escrevendo aí, escreveram aí. Então vamos lá. O capítulo 4 vai fazer uma coisa, vai falar uma batalha contra os inimigos mais ferrenhos que Israel encontrou, que são os filisteus. Os filisteus se colocam em posição de batalha contra Israel. Ó, filisteu está aqui, israelita está ali, é aquela briga de antiga de homem, né? Um contra o outro, certo? Nessa coisa que existe hoje não, mas ela é aquela coisa na mão mesmo. E aí diz a palavra do Senhor, que os israelitas estão achando que o Senhor está com ele e vão lutar contra os filisteus, porque os filisteus são ímpios. E diz o texto sagrado que naquela oportunidade morrem 4.000 israelitas. Os filisteus dão um pau neles. 4.000 morrem. Quando eles morrem, eles veem, estão perdendo a batalha. Eles falam assim, gente, nós estamos perdendo a batalha. Sabe por causa de que nós perdemos a batalha? Porque a arca não está conosco. Manda buscar a arca. E foram em Siló e mandaram buscar a arca. Só que quem trouxe a arca? Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer a arca aqui, ó. Aí vieram e trouxeram a arca, ó. Aí, Júnior. Aí trouxeram a arca, Quem traz a arca? Ofni e Finés. Agora escuta só, o pessoal que está me ouvindo. Diz o texto que nós lemos, versículo de número 5, que vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel gritou. Preste atenção nisso. Israel gritou, jubilou, a arca está com a gente, a arca está conosco, a arca está no meio de Israel, nós vamos vencer. Vocês têm ouvido muito alguma
alguma coisa parecida esses dias? Nós vamos vencer esse negócio, nós vamos ultrapassar, porque a arca está conosco. Os filisteus, quando olharam aquilo e falaram assim, gente, e o narrador ainda fala uma coisa interessantíssima, ele fala assim, e a terra estremeceu. É claro que isso é uma hipérbole, ele está querendo dizer que o pessoal fez barulho demais, que parecia até que a terra estava tremendo, de tanto que gritaram. Os filisteus, quando ouviram isso, falaram assim, Deus me livre. Eles vão ganhar, por quê? Porque os deuses estão com ele. Olha como é que eles estão gritando, olha como é que eles estão pulando, olha como é que eles estão celebrando. Aí ele olhou e falou assim, gente, se esforça, por quê? Porque o negócio está feio. Os deuses que tiraram eles do Egito estão no meio deles. E diz o texto que eles foram brigar. E naquela brincadeira, irmãos, morreram 30.000 israelitas. Quantas pessoas estão contaminadas no Brasil com o coronavírus? O Covid? Quantos estão contaminados? 20.000. Quantos morreram já? 1.200, 1.300 pessoas. 1.300. Em um dia em Israel morreu 30.000. Você imagina? Se o prefeito de Itaboraí vivesse naquela época, o que ele ia declarar em Itaboraí? Não é? Uma hecatombe. Aí, você vai ver, 30.000 morrem, 30.000 morrem, 30.000 homens morrem e a arca é levada. Por quê? Escute isso aqui que eu vou dizer para vocês. Israel perdeu sem a arca, Israel perdeu com a arca e Israel perdeu a arca. Quando eu não faço o que Deus quer, eu perco sem Deus, eu perco com Deus e perco aquilo que eu tinha. E aqui que eu quero dizer para vocês aqui, e eu vou fechar aqui o texto aqui para vocês aqui, e quero conversar com vocês plenitude. Como eu disse para vocês, Deus ele não fala às vezes tudo de uma vez só, ou não fala tudo para um homem só. Principalmente nesse negócio todo, nós já estamos aí mais ou menos há 30 dias de isolamento social. E quando isso começou, o primeiro culto que a gente fez foi numa quinta-feira, foi um culto online que a gente fez numa quinta-feira. Depois pesquisa aí para mim, quem tiver aí. Você pode ver o primeiro culto que nós fizemos online. No dia, quando a gente terminou a exibição, tinha 1.500 visualizações e 2.000 e quase 3.000 comentários. 1.500 visualizações no primeiro dia. O pastor Neto pregou domingo uma mensagem espetacular. Tem 300 e poucas visualizações. Encontrei com um pastor hoje na cidade, ele me falou a mesma coisa. A mesma coisa. Sinais de quê? Sinais de quê? O povo começou a fraquejar na sua disciplina de cultuar através desse processo. E dentro disso aí, em março, eu ouvi uma palavra de um profeta, um cara, um africano, e eu fiquei fiado na palavra daquele profeta, que ele disse que até o final de março o negócio ia acontecer, e se aconteceu, não foi noticiado ainda, e eu falei assim, e eu tenho um negócio, não vem com essa conversa fiada não, se o profeta colocou a data, ele falou que é 28, se foi 29 já não é mais Deus, porque Deus não erra. E aí eu comecei a falar, Senhor, como é que esse negócio, como é que é isso, Senhor? E vocês viram que algumas mensagens que eu preguei, e uma das mensagens que eu preguei aqui, quando Israel sai do Egito, e eles vão atravessar o Rio Jordão, e através da palavra eu entendi que Deus iria passar-nos pelo fogo e pela água, ia purificar aquilo que se purifica pelo fogo, aquilo que suporta o fogo ia passar pelo fogo, e o que não suportasse o fogo passaria pela água, e depois iria conquistar a terra. Eu acredito que depois desses dias, eu disse para vocês, depois desses dias, vai vir um mover extraordinário da parte do Senhor, e a igreja do Senhor vai conquistar coisas que nós nunca imaginamos que nós conquistaríamos depois desse dia. Primeiro ele está passando a gente pelo fogo,
Depois Ele vai passar a gente pelo mover, um derramar profundo do Espírito Santo sobre a sua igreja, para desatar um tempo antes da volta de Jesus. Outra coisa que eu disse para vocês, é que eu acredito que nesse tempo, nessa travessia de Jordão, porque Israel não precisava atravessar o Jordão, tinha uma rota que não necessitava passar pelo Jordão, o Senhor quis passar Israel pelo Jordão, e eu disse para vocês, o Mar Vermelho foi aberto, Moisés apenas pegou o seu cajado, tocou nas águas e o mar se abriu. Mas o Jordão não foi aberto por um homem só, não foi Josué, foi um monte de sacerdotes trazendo a arca, que ficaram no fundo do Jordão, que abriram o Jordão para a nação passar. Eu disse para vocês e afirmo para vocês, Deus não dará proeminência a um homem nesse tempo. Não será um homem, não será uma denominação, não será nem o presidente da república sozinho, vai ser um grupo, vai ser uma unidade, vai ser um ajuntamento de pessoas que farão Deus abrir esse Jordão para a gente atravessar. E eu continuei orando dentro do processo, isso aí eu entendi pela palavra. E teve uma quinta-feira, que a gente estava orando aqui com as irmãs de oração. Eu sempre chego aqui às 6 e elas chegam às 7. É o meu momento com Deus. Mas nesse dia eu me prolonguei e elas estavam orando aqui. E eu estava lá naquele cantinho ali, ó, atrás daquela pilastra, debaixo do ar-condicionado. E quando eu estava ali orando, o Senhor, e eu digo para vocês, quem não me conhece pode dizer assim, ele está jogando conversa fora. Quem me conhece sabe que eu não jogo conversa fora. Se Deus não me falar nada, eu vou dizer para vocês, Deus não me falou nada. Se Deus falar comigo, eu vou morrer dizendo para vocês, Deus falou comigo. E naquele dia eu não tive uma visão, eu tive uma impressão no meu espírito. Uma impressão no meu espírito. Para aqueles que entendem as coisas de Deus, sabem que há uma diferença muito grande entre você ver e você não vê, mas você sente no seu espírito. E eu tive uma impressão no meu espírito, e o Senhor falou comigo no meu espírito, e Ele disse, esse tempo não vai passar rápido. Primeira coisa, Ele falou assim, calma, e falou assim, não passará rápido. E Ele disse a segunda coisa, Ele disse assim, e ainda vai apertar mais. Por que Ele iria apertar mais? E aí Ele me deu uma impressão claríssima, como se fosse uma visão. Era como se eu visse uma peneira e tivesse grãos de trigo na peneira. E Ele jogava, o trigo era jogado para o alto e o vento levava a palha e caía-se um grão de trigo. E Deus disse para mim naquele dia de manhã, o Senhor falou comigo, que Ele iria apertar. E esse aperto seria para separar algumas coisas que estavam erradas no meio da casa do Senhor. Muita gente que se diz servo vão sucumbir com relação a esses dias. Muitas pessoas que dizem que têm fé, na hora do aperto, na hora da adversidade, elas vão vazar fora. Elas não vão suportar ter que ficar na frente de um computador ouvindo uma mensagem, ter que dobrar o joelho sozinho em casa, vai ter que orar sozinho em casa. Não vai ter mais aquela coisa na dependência, senta na cadeira, simplesmente fala assim, pastor, dá seu jeito aí, prega uma coisa para mim. Vai ter que aprender a orar sozinho, vai ter que aprender a buscar sozinho, vai ter que nutrir sozinho a sua fé, vai ter que aprender a ter experiências com Deus. Mas o Senhor falou comigo também, que aqueles que permanecerem firmes, eles experimentarão provisão sobrenatural de Deus, eles terão experiências sobrenaturais com Ele depois desses dias. E eu fiquei com isso no coração, gente, vocês não imaginam como é que eu fiquei com isso no meu coração. E eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Tem que ser coisa da minha cabeça. Isso tem que ser coisa da minha cabeça. E fui perguntar a um pastor, alguns amigos, que falaram assim, o que Deus tem falado com vocês? O Senhor tem falado alguma coisa com vocês? Ou, se o Senhor falou com vocês, vocês podem compartilhar comigo o que o Senhor falou com vocês? Porque às vezes Deus falou alguma coisa e ele não pode compartilhar. E um pastor falou assim, pastor,
eu entrei no meu quarto de oração às 7 da noite e saí às 6 da manhã. Gente, eu falei para ele assim, o que o Senhor falou para você? Parecia que ele estava comigo, com o joelho dobrado, e ele estava ouvindo a mesma coisa que eu estava falando. Parecia que o Senhor estava falando com duas pessoas ali naquele momento. Ele falou a mesma coisa que o Senhor falou comigo. Falei, ixi. E continuo no processo. Por isso que eu tenho falado com vocês. Tenho falado para vocês. Usaram-se e estão usando muito, segundo Crônicas 7,14. O meu povo que se chama pelo meu nome. E orar. E aí você vai ver que o povo está fazendo exatamente igual Israel fez. Trazendo a arca para frente da câmera. E gritando palavra motivacional, para ver se a gente consegue vencer esse filisteu. E eu vou dizer para vocês, não é esse o som que o Senhor quer ouvir. O texto de 2 Crônicas, ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, confessar seus pecados, abandonar seus maus caminhos, o som que o Senhor deseja ouvir nesses dias é um som de quebrantamento da sua igreja. Como eu disse a vocês, eu não tenho nada a ver com a igreja dos outros, estou falando com a plenitude. É necessário nós dobrarmos os joelhos perante o Senhor e clamarmos ao Deus dos céus, tenha compaixão, tenha compaixão, tenha compaixão. Porque antigamente era muito difícil a proliferação, a gente ficar sabendo de coisas. Hoje a internet tem a capacidade de criar mitos de uma hora para outra. Puf! O povo gosta de uma coisa e de repente aquilo fica assim, e aquilo risca fogo igual na gasolina. Igual na gasolina. E você olha, eu estou lutando para ver se 1000 pessoas se inscrevem no meu canal para a gente transmitir um culto ao vivo. Tem um maluco que fala que ele gosta muito de Jesus, mas porque Jesus disse que a Bíblia é inspirada de capa a capa, Jesus errou nesse negócio, porque a Bíblia diminui ele. Esse mesmo maluco pregou no Congresso Nacional, dizendo que a gente não precisa de cruz. E eu pulei da cadeira, eu olhava para o lado assim, falei assim, gente, e a galera, um monte de pastor gritando, aplaudindo o cara. Eu falei assim, gente, onde eu estou? Eu comecei igual louco no meio do ginásio, falei assim, vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Aonde que esse rapaz, eu usei até um termo meio para, onde esse rapaz enfiou o versículo que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aonde que esse cara colocou o versículo que Paulo disse, se você, aquele que comigo sofrer, o que morrer comigo, ele viverá comigo. O que sofrer comigo, ele reinará comigo. E você pega um cara desse na internet, esse cara tem milhares e de milhares de seguidores. E a moçada quer fazer barulho. E o caminho para dizer para vocês é o ponto mais crucial, porque eu convoquei a plenitude para ouvir. Segunda-feira, foi segunda-feira, hoje é terça, né? Foi ontem? Foi ontem. A gente começou o meu período devocional, eu vou de 6 às 7, e quando eu abri os olhos, que eu me dei conta, já tinha ido para 8 da manhã. E aqueles que me acompanham sabem que eu já contei para vocês uma coisa, uma experiência há uns anos atrás, que Deus me mostrou umas placas. E quando eu falava em línguas estranhas, um determinado tipo de sonho, aquelas placas elas se mexiam. E dentro, atrás das placas, havia uma bola cor de âmbar, como se fossem os mistérios e os segredos de Deus. E o Senhor falou assim, olha como é que reage ao som. E à medida em que eu falava, que eu cantava em línguas, que eu falava em línguas, as placas, elas subiam.
igual aquele negócio de som de carro. Aquelas placas subiam e desciam porque elas reagiam ao som. Por isso que eu digo a vocês, é necessário a igreja aprender o som que Deus deseja ouvir. O som que Deus deseja ouvir. Quem canta na igreja tem que estar totalmente ligado com o Senhor, porque não é o que você faz, não é o que você quer fazer, é o que o Senhor deseja ouvir. O garçom, ele não decide o que você vai comer, é você que fala, eu desejo comer isso. Nós somos o garçom servindo ao Senhor. O que o Senhor deseja? Pode, se o Senhor desejar quebrantamento e arrependimento, pode ter a palavra de motivação que você quiser nesse altar, que o Senhor não está aí, não vai desatar o negócio. E quando eu estava orando, num determinado momento, eu comecei a falar umas palavras em línguas, que eu não falo costumeiramente, e começou um som, como se fosse uma sopa, que eu não sei precisar para você como é que era, eu balançando a cabeça e soprando e balançando a cabeça, mas tipo o seguinte, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo aquilo ali. E daqui a pouco, irmãos, acreditem, porque é seu pastor que está falando para vocês, uma voz ecoou no meu espírito e falou assim, clamem, e falou assim, clamem, porque o clamor da serpente tem chegado até o céu. E ele falou de novo, o clamor da serpente tem chegado até o céu. E eu falei, Senhor, eu estou todo arrepiado, Senhor, clamor da serpente. E aí, nesse processo, ele falou assim, o sibilar da serpente. Aí eu falei assim, sibilar, que palavra é essa? Sibilar, o sibilar da serpente. E eu falei, será que isso é coisa da minha cabeça? Porque existe uma palavra que os macabeus, eles usavam como código para saber quem era misturado ou não, na época lá da mistura, depois no período lá pós-cativeiro, que eles tinham, o pessoal tinha que falar cibolete. Quem não conseguisse falar cibolete, falasse chibolete, era morto, entendeu? E aí eu falei, será que isso é coisa da minha cabeça? Eu estou embolando as coisas? E falou de novo, o sibilar da serpente. Eu não aguentei, eu abri meu olho, peguei o pai dos burros agora, o Google, e liguei lá. O que é o sibilar? O sibilar, aí falou assim, sibilar é sussurrar, é soprar. E aí embaixo estava assim, cuidado com o sibilar da serpente, com o canto da serpente. Eu falei, Senhor. E aí a voz continuou e me disse assim, a serpente, o canto da serpente, o clamor da serpente tem subido até o céu, o vosso acusador. Há um clamor da serpente acusando a minha igreja, acusando o meu povo. E o Senhor falou assim, é necessário que haja um clamor para sobrepujar o clamor que a serpente, o acusador, que Apocalipse fala, o acusador tem feito diante da minha presença. É necessário, líderes, por isso que eu estou dizendo, eu não sou responsável da igreja dos outros, eu estou falando para Marcelo, eu estou falando para Juliana, eu estou falando para Guilherme, eu estou falando para Sérgio, eu estou falando para Renan, eu estou falando para Alex, eu estou falando para Wagner, para Davidson, para os discipuladores da igreja, para os ministros de louvor da igreja. Eu estou dizendo para vocês, as irmãs de oração, para as pastoras da igreja, eu estou dizendo para vocês que o que o Senhor falou comigo, o Senhor disse, não adianta determinado grito que é como Israel, gritando achando que a arca está, e perderam sem a arca, perderam com a arca e perderam a arca. Não é fazer show. Tem gente que está tentando ganhar popularidade com live nessa hora, meu Deus do céu. É gente tentando ganhar popularidade porque está distribuindo cesta de compra, meu Deus do céu. Aonde nós estamos, meu Jesus amado? Você vê live, que muita live que tem por aí é bobeira.
para confirmar esse negócio. Eu não acompanho o cara, não sei o que o cara prega, mas aquela coisa de você ver muita mensagem e tal, o YouTube seleciona determinadas coisas para você ver. E chegou lá e apareceu uma mensagem do Luiz Hermínio, a igreja que chora. E aí ele foi assim, meu Senhor, não é possível. E ele falou Ezequiel 22. Ele falou contra os sacerdotes que não se arrependem. O cara falando. Aos profetas eu tenho contra os profetas que falam que o Senhor disse e o Senhor não falou. E eis que eu busquei um homem na brecha entre eu e a cidade. E ele falou assim: Deus está buscando nesses dias um homem que chore, uma igreja que chore, uma igreja que coloque a boca no pó. E se eu terminasse agora, Igão, por favor, vocês iam ficar tudo igual os que estão aqui, com os olhos tudo arregalados. Mas à medida que eu estava, continuei orando, eu via um armário menor que esse teclado, retangular, e ele tinha duas portinhas, e cada porta era vazada. Olha que coisa detalhista, era vazada, a porta era branca dos dois lados, com as letras escritas, mas não era desse alfabeto nosso, era um outro alfabeto, umas letras que eu não sei qual é. E aí, quando eu estava aqui chorando e orando, a porta do armário abriu, e o Senhor começou a falar comigo assim: uma mitra limpa. E ele falou assim: uma mitra limpa, uma brasa e um cajado. E de novo ele repetiu: uma mitra limpa, uma brasa e um cajado. E o Senhor me disse, irmãos, depois desses dias, e soma-se todas as coisas que ele veio falando comigo, depois desses dias, Deus levantará um novo sacerdócio. Eu não estou dizendo que devo arrancar todo mundo aqui, não. Eu estou dizendo que Deus vai levantar juventude, rapaziada. O que significa essas três coisas? A mitra limpa significa santidade. Está lá em Zacarias, quando ele fala que o Senhor, que Satanás acusa o sumo sacerdote Josué, e o Senhor acusa assim: ele é um tição tirado do fogo, vai embora Satanás. E o Senhor fala assim: coloca uma mitra, que é aquela faixa sacerdotal nova, limpa. Isso significa um povo novo, santificado perante o Senhor. A brasa de fogo significa poder de Deus, aleluia. E o cajado significa autoridade. Deus levantará um sacerdócio santo, poderoso e com autoridade, endosso de vida para falar em nome de Jesus. Aleluia. Termino aqui dizendo para você, plenitude: se nós não podemos fazer coisas, nos unir a outros lugares na mensagem, porque de repente Deus está exigindo alguma coisa de outras pessoas, eu tenho que falar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que orar, a gente tem que pedir o Senhor, tem um clamor, Aí eu estava assistindo televisão no CAT hoje de tarde, e vi uma propaganda do Médicos Sem Fronteira, daquelas crianças que ele fala: contribua R$1 por dia, que você ajuda a gente a vacinar não sei quantos milhões de pessoas, a matar, a exterminar aquela coisa que é inanição, não, é quando a pessoa não come direito, esqueci como é que é o nome, a desnutrição. Aí você vê aquela criancinha tudo magra. Aí eu falei para a Cátia assim: você está vendo? Você imagina o choro deles, como é que isso chega diante da terra. E aí você vê essa criança chorando, de um lado no ouvido do Senhor, do outro lado a serpente clamando diante do Eterno, falando assim: olha quanto eles gastam lá de besteira, olha você apertando, olha o Senhor apertando eles aí. E aí vai ter um miserável que vai pedir para fazer um aplicativo por 10 milhões de reais.
Um aplicativo se faz por 3 mil, 4 mil, 10 mil reais, 10 milhões de reais. E aí hoje a gente só ouve falar assim, liberou 2 bilhões, 10 bilhões, não sei quantos bilhões, mas não sei quantos bilhões. É um lugar que tem aí 8, 10 casos que faz calamidade pública, porque aí arrebenta tudo quanto é regra, pode gastar da maneira que quiser, que não tem que prestar conta para ninguém. E o que você acha que isso está acontecendo diante do Senhor? Vocês já pararam para pensar o que é um pai chorando diante de Deus porque ele não tem um biscoito para dar para um filho? É isso. Não é hora simplesmente da gente fazer oba-oba de rede social, não. Vamos brincar de rede social. Vamos fazer uma coisa mais bacana aqui para ver se a gente atrai a atenção do... Não. A gente precisa orar. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. É a palavra do Senhor para dizer para mim e para você. Fica firme. Porque aquele que é de Deus, o Senhor vai sustentar. Aquele que é de Deus, o Senhor, ele vai permanecer de pé. Aquele que é o do Senhor vai vir. O urubu vai trazer a carne. A água vai sair da rocha. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei a maneira que ele vai operar. Se ele vai usar uma criança para trazer o pão. Eu não sei a maneira que ele vai fazer. Se ele vai usar uma mulher de longe para trazer o dinheiro. Eu não sei se ele vai fazer como fez o pastor Neto, mandar andar 1 hora de carro sem saber para onde estava indo. E aí quando chegou na casa de uma dona, a dona falou assim: meu filho, é a resposta que eu estava esperando. Ele dona, eu vim trazer aquilo que o senhor mandou. Eu não sei, mas eu sei uma coisa, que aquele que te chamou, se você permanecer firme e confiar nele, você vai receber algo que você nunca recebeu. Talvez você não tenha ainda experimentado, tenha tido uma experiência profunda com Deus, porque na verdade você ainda não passou no que é uma coisa chamada funil, porque isso aí é coisa do breano antigo. Você não passou na moeda de verdade, porque para Deus manifestar graça, às vezes ele fecha tudo que é porta, que você vai dizer assim: só o Senhor que pode fazer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vocês que estão comigo, fiquem de pé. Toca aí. Vocês que estão em casa, curvem a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, eis-nos aqui diante da Tua presença. Queremos te dizer que nós te ouvimos, Senhor. Nós te ouvimos. Nós te ouvimos. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas transgressões. Perdoa pelas vezes que nós não valorizamos aquilo que nós tínhamos, Senhor, e precisamos perder o que nós tínhamos para poder valorizar. Como que é maravilhoso estar na tua casa para adorar teu nome. Como é maravilhoso ter alguém do lado, Senhor. Uma coisa que a gente falava que é chato pra caramba, vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele. Hoje, como a gente está sentindo falta disso, de ter alguém do nosso lado para poder virar e falar alguma coisa. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia dos governantes. Tenha misericórdia da tua igreja. Jesus, nós queremos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Troca a nossa roupa, troca as nossas vestes espirituais, derrama sobre nós teu poder, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós a tua graça, Senhor, que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor sonhou e determinou que a gente venha ser. Faz dessa forma, Senhor, faz desta maneira, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga amém. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Tem hora, irmãos, que a gente não pode ir bem para casa, não. Tem hora que a gente tem que ir mal mesmo. Vocês imaginam como é que eu fui para casa quando acabou a oração? E como é que eu tenho estado nesses dias para poder falar isso para vocês? Pensem sobre isso, irmãos. Reflitam sobre isso. Faça como os bereanos, vão para casa e pensem nisso. Está gravado aí, está aí, ó. Eu estou me expondo nesse negócio aí porque está gravado aí, ó. Está gravado isso aí. Vai para casa, ouça de novo. Ouça de novo.
Reflita. E peça a Deus uma confirmação. Fala, Senhor, é isso mesmo? Se você for de Deus, Deus vai te falar alguma coisa. Porque o Senhor ainda fala. Eu gosto daquela... É coisa de filme. Mas gosto daquela frase que aquela mulher falou para o Will Smith no Eu Sou a Lenda. Que só tinha o Will Smith. E ela chegou na cidade e ela falou assim, eu preciso ir para o norte, eu acho que é para o norte, eu preciso ir para o norte, eu preciso ir para o norte, eu preciso ir para o norte. E ele falou assim, não tem ninguém, morreu todo mundo, não tem ninguém. Quem é que falou para você ir para o norte? Ela falou assim, Deus falou comigo. Ele falou assim, mas que Deus falou com você? Ela disse assim, o mundo está em silêncio. Você não consegue ouvi-lo agora não? O mundo está em silêncio. A gente não pode ir para o cinema, a gente não pode ir para o shopping, a gente não pode fazer nada. Hoje a gente tem tempo. Você não dizia que você não tinha tempo para ler a Bíblia, que você não tinha tempo para orar, que você estava tão ocupado. Agora você tem tempo. O que você está fazendo do seu tempo? Qual é a desculpa que você vai dar agora? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O rei está voltando, irmãos. O rei está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus e o povo do Senhor. Diga, beijo no coração. Deus te abençoe em nome de Jesus, amados. Amém.